Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje domingo, dia do Senhor, dia 14 de janeiro, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São João, capítulo 1, versículos 35 ao 42. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João Batista estava de novo com 2 de seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles, e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram a palavra de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, aqui é Paulo Barbosa, da missão Palavra e Oração. É com muita alegria que nesse domingo o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos juntos em torno da sua palavra. Eu tenho meditado sobre isso e tenho agradecido muito ao Senhor. Eu agradeço a Ele porque cada um de vocês são resposta de Deus. Cada um que todos os dias ouve essa palavra e compartilha essa mensagem. Vocês são resposta do Senhor na minha vida. E eu tenho certeza que foi o Senhor que nos uniu nesse elo de amor. Mesmo sem eu conhecer a maioria de vocês pessoalmente, vocês são meus irmãos. E isso só o Senhor Jesus pode fazer por cada um de nós. Continuemos juntos, perseverantes, porque coisas maravilhosas o Senhor tem preparado para nós. O Evangelho de hoje, nós meditamos ele uns dias atrás, e a primeira leitura também, que vai falar do chamado de Samuel, da primeira vez que o Senhor falou com Samuel, e ele ouviu a voz do Senhor. E a liturgia de hoje, ela direciona o nosso coração para isso, para o chamado de Deus, para o propósito de Deus na vida de cada um de nós. E eu queria hoje partilhar com vocês sobre isso, sobre esse chamado, sobre esse propósito, sobre a importância, irmãos, de nós entendermos quem nós somos, a importância de nós entendermos o grande valor da nossa vida, da nossa história. Eu posso afirmar da minha vida que se não fosse os cuidados de Deus comigo, eu não estaria aqui. Sabe? E é assim que o Senhor, Ele vai fazendo na vida de cada um de nós. Antes mesmo de nós nascermos, quantos livramentos nós já tivemos. Quantas vezes o Senhor se antecipou a armadilhas, a ciladas do inimigo para preservar a nossa vida. Quantas vezes o Senhor enviou os seus anjos para nos guardar, para nos proteger, para combater por cada um de nós, para que no momento certo Ele manifestasse o seu amor. E eu
um dia conheci o amor de Deus. E eu sei que muitos de vocês também já conheceram esse amor. Desde a minha infância, depois da conversão do meu pai, nós somos criados na igreja. Mas chegou um momento que eu precisei dar o meu sim. Eu precisei dizer para mim mesmo e para o Senhor: eu quero te amar, eu quero te seguir, eu quero ser seu. E o Senhor, irmãos, Ele vai fazendo na nossa vida assim, cada dia, a cada ano. Ele vai nos abençoando, Ele vai construindo a nossa história, Ele vai direcionando os nossos passos até nós chegarmos àquele propósito do Senhor para cada um de nós. Foi o que aconteceu com Samuel, antes mesmo dele nascer, quando a sua mãe, não podendo ter filho, vai ao templo, e ali o profeta Eli, vendo as lágrimas daquela mãe, ele profetiza que ela teria um filho. E ela fez um voto que se ela tivesse um filho homem, ele seria consagrado para servir no templo. E isso aconteceu. E depois vem no Evangelho André e João, 2 discípulos que seguiam João Batista. E é muito interessante nós entendermos isso, porque antes deles serem discípulos de Jesus, eles foram discípulos de João Batista. E era muito necessário, muito, que eles fossem primeiro discípulos de João Batista, porque eles passaram por um processo de amadurecimento também muito grande. Viveram experiências maravilhosas, andando e sendo discípulos de João Batista. Até o momento que João, ele olha para o Senhor e ele mostra para aqueles 2 discípulos: esse é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E aqueles 2 discípulos então começam a seguir Jesus. E tudo foi preparado por Deus. A vida daqueles 2 discípulos também foi preparada por Deus. O encontro que cada discípulo teve com o Senhor, tudo já estava no coração do Senhor Jesus, no coração de Deus, para que no momento certo pudesse se cumprir. E isso é na vida de cada um de nós. Meus irmãos, eu já testemunhei isso para algumas pessoas. Eu até os meus 16, 17 anos, eu era uma pessoa super tímida. Eu não tinha amigos, eu não conseguia me expressar. Mas o Senhor, Ele já tinha um propósito para a minha vida. E Ele foi então colocando pessoas no meu caminho, jovens de Deus, pessoas que foram me ajudando a libertar da timidez. Humanamente falando, eu nunca imaginava que um dia eu estaria pregando a palavra de Deus, que um dia eu estaria à frente de alguma coisa na missão. Mas o Senhor, Ele já sabia. Por isso, Ele vai direcionando a nossa vida. E eu quero dizer isso hoje para você, em nome de Jesus. Todos nós somos vocacionados para servir o Senhor, para fazer da nossa vida uma extensão do amor de Deus. O que mais alegra o meu coração é servi-lo. Porque quando eu estou servindo o Senhor, eu me sinto completo, eu me sinto realizado. Eu sinto que a minha vida tem sentido. E você, que está ouvindo essa palavra hoje, eu quero te dizer, em nome de Jesus, Deus tem um propósito. Deus tem um plano para a sua vida. E é um plano de amor. E é um plano antes de você nascer. O Senhor já nos conhecia pelo nome, como diz a sua palavra. Sabe, meus irmãos, nós nascemos
para sermos bênção, para sermos sal da terra e para sermos luz nesse mundo. E como nós temos meditado esses dias, não importa o nosso passado, como nós meditamos do chamado de Mateus, quando nós meditamos do chamado de Pedro, dos apóstolos, o chamado de Samuel e de todos os servos e servas do Senhor, o Senhor mostrou, olha, começa, recomeça, eu quero estar contigo, eu quero dar sentido para a sua vida. E todos que abriram o coração tiveram suas vidas transformadas. E essa é a vontade de Deus para cada um de nós. Essa é a vontade de Deus para cada um de nós. Pensa, meu irmão. Imagina. Quem conhece melhor a criatura, se não o Criador? Quem conhece melhor o filho, se não os seus pais? Deus é o nosso Pai. Ele nos conhece. Ele nos conhece por dentro. E é por isso que a sua palavra diz: antes que te formasse no seio de sua mãe, eu já te conhecia. E já te havia escolhido para ser profeta das nações. Ele nos conhece. Ele sabe das minhas fraquezas, dos meus defeitos. Ele sabe das suas fraquezas, dos seus defeitos. Mas Ele sabe, acima de tudo, o que nós podemos ser nas suas mãos. Nós podemos revolucionar esse mundo. Em Deus, nós podemos transformar a história. Olha os discípulos, irmãos. Olha os santos e santas do Senhor. Olha o que homens e mulheres simples fizeram e estão fazendo quando nós tomamos essa livre decisão de ser de Deus e começamos a influenciar o mundo positivamente. O inferno é abalado e o nome do Senhor começa a ser glorificado. E nós não precisamos ir longe, sabe por quê? Porque o Senhor quer me usar. O Senhor quer te usar para que os nossos familiares, amigos, colegas de trabalho, de escola, vizinhos, possam experimentar e conhecer o amor de Deus. O tempo está passando muito rápido e nós temos que aproveitar bem esse tempo. Aproveitar bem o tempo. Os dias são maus. Fazer do tempo uma oportunidade de evangelizar, uma oportunidade de testemunhar o amor do Senhor. E todos os dias o Senhor nos dá oportunidade de falar dele. Você sabe disso. Quantas oportunidades o Senhor já te deu e Ele me dá de nós anunciarmos o seu amor. E olha, irmãos, eu quero afirmar uma coisa para vocês. Quem ganha servindo a Deus somos nós. Sim, somos nós que somos abençoados. Se nós conhecêssemos a vida dos apóstolos antes de Jesus, nós veríamos quem eles eram e no que eles foram transformados. Conhecendo a história dos santos, dos mártires da igreja, nós vemos quem eles eram e no que eles foram transformados a partir da experiência pessoal com Jesus. Porque o Senhor conhece. O Senhor sabe cada passo que nós damos. E se Ele nos chama, é porque Ele quer que nós sejamos felizes. Ele quer que nós possamos encontrar aquilo que é o mais precioso, aquilo que o mundo não tem, aquilo que dinheiro algum pode comprar, que é a verdadeira felicidade, que é o dom da vida eterna,
que é a salvação. Nós nos alegramos. Eu me alegro todos os dias de partilhar essa palavra com vocês. Eu me alegro e louvo muito ao Senhor quando eu estou na capela do Santíssimo. Eu coloco a vida de cada um de vocês e agradeço ao nosso Deus, porque tudo vem dele, tudo é para ele, é para a glória do seu nome. E é por isso, irmãos, que nós precisamos nos deixar envolver por esse amor, deixar envolver pela misericórdia do nosso Deus e lembrar a nossa vocação, lembrar o nosso chamado e saber que nosso Deus, Ele nos conhece pelo nome antes de nós nascermos. Eu quero afirmar isso mais uma vez e gostaria que você pudesse guardar no seu coração. Você não é obra do acaso. Você não nasceu sem propósito. A sua vida não é uma vida de derrota, uma vida de fracasso. Porque nós somos filhos de Deus. E como filhos, somos herdeiros. E através do sacrifício do Senhor, nós herdamos todas as bênçãos que Ele trouxe para nós, nos resgatando da morte e nos dando a vida eterna. Assim como o Senhor chamou Samuel, que foi um grande profeta. Assim como o Senhor chamou os 2 discípulos, André e João e os outros. Ele nos chama. E você pode ter certeza. O que o Senhor fez na vida de Samuel, na vida dos discípulos, na vida dos santos, na vida dos mártires, Ele quer fazer também na minha vida, na sua vida. Fazer da nossa história uma grande revolução de amor e um motivo de conversão para aqueles que estão no nosso caminho. Eu te convido então, vamos à nossa oração e eu quero rezar com vocês o Salmo responsorial de hoje, o Salmo 39. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Eu te louvo, Senhor, porque eu disse, eis que venho, Senhor, com prazer faço a vossa vontade. E é isso que eu te peço, Senhor, que o nosso prazer seja fazer a sua vontade, seja a fidelidade no Senhor. Nós esperamos no Senhor. Esperamos que cada dia mais o Senhor possa ouvir o nosso clamor. Nós te louvamos, porque o Senhor tem colocado nos nossos lábios um novo cântico. Um cântico que exalta e glorifica o seu santo nome. Queremos, Senhor, viver na sua presença, anunciar o seu nome, proclamar as suas maravilhas e viver para o louvor da sua glória. Que o nosso prazer, Senhor, não seja as coisas do mundo, mas o nosso prazer, a nossa alegria, esteja sempre no Senhor, em fazer a sua vontade, em viver debaixo da sua graça, em dar o nosso sim para o Senhor, porque só no Senhor nós encontramos o nosso real valor, o real sentido da nossa vida e da nossa história. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo até amanhã, se o Senhor nos permitir.